Amigas, amigos, hoje estou passando por aqui mais uma vez e por sugestão de dois amigos, colegas de trabalho, eu estou trazendo um foco de prazo para analisar um pouco a operacionalidade da economia brasileira no momento. É o curto e o médio prazo, essa visão, e a visão do longo prazo. No longo prazo, nós sabemos, os mercados todos sabem, compreendem as potencialidades competitivas e comparativas da economia brasileira. O agronegócio é perfeitamente conhecido nos mercados, porém, nós ainda não estamos exportando para alimentar 4 bilhões de pessoas, apenas 1 bilhão e 200. E isso é possível, e nós podemos chegar lá num tempo que não será muito longo. Basta que a gente prepare, basta que a gente aumente as terras que utilizamos, que só utilizamos 7% das terras agricultáveis. Nenhum concorrente nosso, como os Estados Unidos, a China e a Índia, tem essa potencialidade para isso. É a transição energética, o sol, o vento, mas veja, o hidrogênio verde, para se concretizar, precisa de 10 anos. Por que 10 anos? Porque para você ter um produto substituto do petróleo, você precisa ter uma quadrilha enorme de navios preparados para isso. E não se constrói um navio em 2 meses, 13 meses, para se construir uma frota que utilize isso. Você precisa de 5, 10 anos. Como também a logística para isso, os portos e assim por diante. O pré-sal, nós estamos agora já começando, nesses próximos 5 anos, a utilizar o que plantamos em 15 anos. Está perto? Está. Mas, ao mesmo tempo, o petróleo é um produto de passagem. Daqui a 50 anos, qual é a aceitação do petróleo? Qual é o nível de quantidade que se tem para vender e que mercado se pode utilizar? A Amazônia está aí, com explorações que podem ser utilizadas de maneira equilibrada e justa para nós brasileiros. E o tamanho do mercado? 202, 210, 212 milhões de consumidores, mesmo que a nossa população não cresça, ela vai estabilizar, segundo as estatísticas, 230 milhões, nós aumentamos, sem dúvida nenhuma, a renda per capita. Todo esse sonho é possível. Não é um sonho impossível, que não tem um país aqui vizinho nosso. Nenhum tem essa possibilidade. Tudo isso é concreto. Mas isso tem um caminho. Nós precisamos operacionalizar a economia brasileira financeiramente. Nós precisamos coibir, e de maneira forte, a expansão do déficit público da economia brasileira. Segundo o Banco Central, a dívida pública brasileira alcançou a 6 trilhões e 900 bilhões de reais. Essa é a dívida pública total. E a dívida primária, só agora esse ano já atingiu a 68 bilhões de reais. O que acontece se nós não tomarmos cuidados em gerir inteligentemente a dívida pública? É que o governo tem necessidade ou de pedir emprestado dinheiro ao setor financeiro. E aí a máquina de produção se torna mais lenta. Por que se torna mais lenta? Porque há necessidade de aumentar a taxa de juros.
A taxa de juros brasileira agora, hoje, é de 10,5%. Ela penaliza quem produz. E aí não há crescimento. Se não há crescimento, não há emprego. Se não há crescimento e nem emprego, a renda da economia brasileira não é suficiente para atender às demandas sociais. Não é suficiente. E nós entramos num processo de voo de galinha. O crescimento que deveria ser 8%, 10%, ou até mais com a utilização do agronegócio, passa a ser 3%, com grande esforço, 2%. Fica impossível se fazer uma política de distribuição de riqueza e de renda, porque não há uma sobra, e você não pode distribuir déficits, porque a realidade de mercado não permite. Não é a vontade de quem está implementando a política, é o mercado. E nesse ponto, nós temos que procurar determinadamente uma mão forte para gerir as finanças da economia brasileira. Vai ter sacrifício? Vai. E por que o governo não faz taxa de juros baixa? Independente de quem esteja no poder, essa taxa ele não bota para 3%. Por que não bota? Porque quebra o país. Porque a inflação vai ser mais do que 3%. Porque aí, nesse caso, desarruma o fluxo real de produção de bens e serviços e financeiro. Então vai manter a taxa de juros alta. Precisamos fazer essa política financeira sem a visão do palanque da próxima eleição. É mais importante a próxima geração. Mas não é o que tem acontecido. Não é o que está acontecendo, infelizmente. E eu não estou falando aqui de quem está no poder que quer ficar no poder. Independente, não estou falando do partido A, do partido B. O meu interesse é o Brasil. O meu interesse é visualizar o meu neto, o meu bisneto, já que eu não estou aqui para visualizar, mas sentir que contribuir para que eles tenham uma vida melhor e que o Brasil tenha uma melhor distribuição de renda e de riqueza. Mas não esqueçam que essa distribuição de renda e de riqueza não é feita por governos. Eles implementam as políticas. Só há possibilidade se houver permissão de mercado, se houver crescimento de riqueza. Sem isso, essa operacionalização tornará o Brasil mais miserável e nós vamos sempre dizer: o Brasil será sempre o país do futuro. Fico por aqui, meus amigos, e rezando para que a gente consiga entender esse mecanismo de riqueza que nós temos. Muito obrigado.